Bom dia, sou Vinícius Carlos Vieira, esse é o Cinema Aqui e hoje tem o último capítulo da primeira temporada de vídeos sobre o nascimento do cinema. Nesse quarto vídeo tem mais Georges Méliès e mais um pouco do seu legado. Fazendo uma recapitulação rápida, nos dois primeiros episódios a gente falou dos pais do cinema, passando por aqueles que ninguém lembra, mas também pela disputa de paternidade entre o Thomas Edison e os irmãos Lumière. Já no capítulo anterior falamos um pouco do começo da carreira do Georges Méliès e como ele se tornou um dos nomes mais importantes para construir o que a gente conhece hoje como cinema. A gente vai colocar os links desses vídeos todos aqui na descrição, então não deixe de ver todos eles e também aproveite para assinar o canal do Cinema Aqui no YouTube para se manter atualizado com todo o nosso conteúdo. E agora que a gente já falou sobre um monte de coisa boa, é hora de contar uma história meio triste, principalmente pois ela parece ser um exemplo extremamente claro da ideia de que quanto mais alto você chega, maior é a sua queda. E a queda do Méliès foi enorme. Ele foi um dos maiores nomes da história do cinema e teve um dos finais, podemos dizer, mais tristes. Uma mistura de tragédia com aquela boa e velha falta de reconhecimento. O Charlie Chaplin, por exemplo, se referia ao Méliès como o alquimista da luz, mas sem ter medo de tornar esse texto rebuscado e pseudo-poético. Quando essa luz se apagou, o cinema ficou mais triste, e ela foi apagada de vários jeitos diferentes. Começando pelo final. Méliès morreu em 1938, mas a morte dele mesmo veio bem antes, principalmente pois ele parece não ter conseguido enfrentar muito bem o próprio mercado que ele meio que criou. No começo do século XX era muita gente fazendo filme de tudo quanto é tipo e jeito. A maioria, e esmagadora, usando muito provavelmente as técnicas que o Méliès tinha criado. Ali pelo comecinho da primeira década do século, já tinha imprensa especializada apontando que o Méliès estava repetindo fórmulas velhas e até imitando o que estava rolando, mas sem a mesma qualidade. Isso não quer dizer que a crítica de cinema matou o Méliès, mas sim que a opinião pública e esse pessoal especializado talvez não tivesse conseguido enxergar melhor a importância dele naquele momento e nem entendeu direito a razão para aquilo estar acontecendo. Mas talvez isso tenha sido apenas um ferimento no ego do Méliès. Quem deu o tiro final foi ninguém mais, ninguém menos que o Thomas Edison. Vulgo meu vilão preferido do cinema. Saindo da França e indo lá para os Estados Unidos, o Thomas Edison nunca pareceu muito preocupado com o cinema como arte. Ele queria mesmo eram os negócios. Ele próprio só dirigiu 2 curtas e um longa, mas ninguém se lembra disso. Mas o Edison Studios foi importante. Entre os filmes que ele produziu, por exemplo, tá o clássico de 1903, O Grande Roubo de Trem, que até hoje é uma referência em uma série de gêneros. Aquele que o cara aponta a arma assim pra tela. O Edison se tornou o que hoje a gente chama de engravatado do cinema. O próximo passo dele, em 1908, foi criar o Motion Picture Patents Company, também conhecido como MPPC ou, popularmente, o Edison Trust. A ideia do Edison era criar uma cadeia de protecionismo, pelo menos na teoria. Na prática, era o Edison dando um jeito de ter ainda mais poder sobre o cinema americano. A MPPC regulamentava a distribuição dentro do mercado americano de filmes produzidos fora dos Estados Unidos. Do outro lado, Edison tinha praticamente o monopólio das câmeras de cinema do país. Então é fácil perceber como essa conta fecha e o quanto o Edison estava no controle do cinema nos Estados Unidos. O problema é que o Méliès era muito maior que o Edison e muito maior que a MPPC para o mundo, mas era um artista conhecido internacionalmente. E quando a gente diz internacionalmente, é preciso entender que grande parte desse mercado já estava nos Estados Unidos. Méliès era dono da Star Film Company e o único jeito de fazer seus filmes serem lançados nos Estados Unidos era entrar para a MPPC. Sem muitas surpresas, o presidente da MPPC era o próprio Edison. E o acordo com os cineastas para que esses pudessem se manter dentro do grupo era que eles mandassem semanalmente para serem lançados no país, dos Estados Unidos, algo como 300 metros de filme. Para o Méliès, nesse primeiro momento, essa demanda forçou ele, só no primeiro ano, a produzir 58 filmes. E exatamente nesse momento que os críticos, lá no início do vídeo,
estavam reclamando do Méliès começar a repetir a própria fórmula e copiar as tendências, que é mais compreensível, já que ele tinha que tirar a ideia de sei lá onde para cumprir os acordos com o Edison. Em uma tentativa desesperada do Méliès de se manter no mercado dos Estados Unidos e não precisar mais ser explorado pela MPPC do jeito tão absurdo, ele e o irmão Gaston resolveram criar uma sede da Star Film Company nos Estados Unidos, onde eles produziriam mais filmes. No primeiro ano nos Estados Unidos, o Gaston não conseguiu produzir nada. Enquanto isso, na França, o Méliès produziu o que talvez seja a sua obra mais ambiciosa, o épico Humanity Through the Ages. O filme começava com Caim e Abel, passava pelo Jesus Cristo, Império Romano, Idade Média e até a Convenção de Paz de Hague em 1907. O filme tinha 320 metros, consequentemente, para a MPPC, uma semana de trabalho. Em 1909, o Méliès se encheu da MPPC e também do inútil do irmão Gaston e parou de fazer filmes. O curioso é que isso rompeu a relação dele com o Gaston. E o Gaston ficou lá pelos Estados Unidos, virou parceirão da MPPC e fez a Star Film Company se especializar em um gênero que estava ganhando muitos fãs naquela época. Entre 1910 e 1912, o Gaston e a Star Film produziram mais de 100 faroestes. Mas ainda em 1912, o próprio Gaston pegou sua câmera e foi fazer uma viagem pelo Tahiti, Pacífico Sul e Ásia. Ele iria usar essas imagens para fazer mais um monte de filmes, mas todas as filmagens se perderam. Ele se viu em meio a uma dívida enorme, vendeu tudo que tinha e voltou para a Europa. Ele morreu em 1915 sem nunca mais ter falado com o irmão. E voltando ao Méliès, ele foi esmagado por um mundo onde ele descobriu que não bastava ser só um artista, mas sim ele tinha que ser um empresário. Ele tinha conseguido um acordo com a Pathé, onde o estúdio francês iria administrar todos os seus filmes. Em contrapartida, o estúdio poderia usar os estúdios do Méliès. E como a história não cansou de bater no Méliès, aquele famoso estúdio seu de onde ele tinha filmado Viagem à Lua acabou sendo tomado pelo exército francês durante a Primeira Guerra Mundial e transformou-se em um hospital de campanha. Em 1923, ele conseguiu a Star Film de volta, mas em um momento de raiva e frustração acabou botando fogo em tudo, o que fez com que ele perdesse muito material original. Nesse dia, um grande pedaço da história do cinema também foi queimado. O Méliès ainda viveria um tempo, logo na sequência, no mais completo anonimato, vendendo brinquedos na estação de trem de Montparnasse, em Paris. Eu devo ter falado o nome errado da estação. Para quem tem mais curiosidade sobre o assunto, o Martin Scorsese usa um pouco dessa história como pano de fundo do seu incrível A Invenção de Hugo Cabret, de 2011. Alguns cineastas ainda ajudaram Méliès nesse momento difícil, mas ele nunca voltou às câmeras. E ali, naquele momento, ele ficou meio esquecido pelo cinema. Até mais ou menos o final da década de 20, onde um monte de estudiosos voltou a se interessar pelo trabalho do Méliès. Em 1929, ele ganhou uma retrospectiva super chique em Paris e 2 anos depois recebeu a Legião da Honra, enquanto começou a ser aclamado pelo movimento surrealista. Na verdade, a ideia de que tudo iria dar errado e acabar triste era mais para chamar atenção aqui para o vídeo do que realmente a verdade. Nos últimos anos de vida do Méliès, ele viveu celebrado como um gênio que foi. É lógico que foi esmagado, mastigado, cuspido, mas ele faleceu em 1938 com todo o respeito que ele merecia. Do leito de morte, ele disse: "Sorriam, meus amigos, sorriam comigo, sorriam para mim, porque eu sou o sonho de vocês." Não sei se isso é lenda ou real, mas é bonito pra caceta. Principalmente pois estão falando do Georges Méliès, talvez o maior criador de sonhos que o cinema já viu. Enquanto a gente fica por aqui enxugando as lágrimas, dê um like aqui no vídeo, curta o nosso canal, compartilhe com a galera e a gente volta pra falar mais de história do cinema na segunda temporada. Até lá, a gente vai estar sempre por aqui com mais filmes no cinema aqui.